Minha irmã espalhou que eu havia feito algo errado para toda a família e ninguém acreditou em mim. O grito rasgou a tarde quente, ecoando pelo quintal da nossa casa antiga, e com ele veio a humilhação que jamais esquecerei. Minha irmã, com o rosto vermelho de raiva, empurrou a panela de feijão fervente no chão, espalhando líquido quente pelo chão da cozinha, e apontou para mim diante de todos os primos, tias e vizinhos que haviam chegado para o almoço de domingo. Ele fez isso, disse ela com uma convicção que ninguém ousou desafiar. O silêncio que se seguiu parecia pesado, sufocante, cada olhar me atravessando como lâminas. Eu senti o gosto amargo da vergonha subir pela garganta, enquanto minhas mãos tremiam, incapazes de defender a minha própria inocência. Durante toda a minha vida, eu me esforcei para ser o irmão que ajuda, que escuta, que apoia. Lembro-me de quando ela caiu de bicicleta aos 6 anos, e eu a carreguei no colo até em casa, sentindo sua respiração ofegante contra meu peito. Lembro das manhãs frias em que ela esquecia o casaco, e eu corria para trazê-lo antes que ela saísse para a escola. Cada gesto meu, cada sorriso, parecia se perder diante de uma maldade silenciosa que crescia dentro dela. Ela, por outro lado, sorria para todos, mas comigo, sempre existia uma pontada de desprezo. Pequenos comentários, olhares de desprezo, sussurros que ninguém mais ouviria. No começo, eram apenas brincadeiras cruéis, falsas acusações sobre bagunça, ou coisas quebradas que ninguém sabia quem realmente havia feito. Eu tentava ignorar, achando que eram fases, até que a violência emocional começou a ganhar corpo. Ela começou a espalhar mentiras sobre meu comportamento na escola, acusações de desonestidade, pequenas sabotagens que me colocavam em situações constrangedoras na frente de amigos e familiares. Cada mentira era um passo a mais na construção de um castelo de difamação, e eu estava preso dentro de suas paredes, sem ninguém acreditar na minha versão. Tudo explodiu naquela tarde de domingo. Eu não fiz nada, nada. Mas minha irmã gritou, apontou e acusou, e em segundos, toda a minha família estava olhando para mim com reprovação. Minhas tias, normalmente carinhosas, desviaram o olhar. Meus primos riram baixinho, como se assistissem a uma peça cômica. Meus pais não sabiam onde colocar suas mãos, confusos entre o amor pelo filho e a confiança que depositavam na filha. O mundo inteiro parecia virar contra mim. A humilhação foi tão profunda que senti meu corpo tremer e minha visão se turvar. Eu queria desaparecer, mas não havia lugar para mim naquele quintal. Depois disso, os boatos se espalharam pelo bairro como fogo em capim seco. Cada vizinho que cruzava meu caminho tinha uma palavra de julgamento pronta, e eu era obrigado a ouvir acusações que não fiz. Minha irmã ria por trás de portas fechadas, enquanto eu colecionava olhares de desprezo. Minha família começou a se dividir, alguns me davam apoio silencioso, outros começaram a questionar minha honestidade, como se a verdade pudesse ser moldada pela repetição das mentiras. A sensação de isolamento era esmagadora. Foi então que o sistema começou a se mover. Reuniões familiares foram convocadas, acusações foram registradas, e uma investigação mais formal acabou envolvendo vizinhos e até a polícia. Minha irmã foi detida por difamação agravada, e o julgamento que se seguiu revelou sua escalada de maldade, pequenos furtos, vandalismos e ameaças feitas a membros da própria família que ousavam duvidar dela. Quando as evidências vieram à tona, o choque foi tão grande que ela acabou presa por tempo determinado, enquanto eu, finalmente, respirava aliviado. Embora marcado pela dor e pelo desprezo injusto que suportara por meses, o vazio que se seguiu foi estranho. A calmaria depois do caos era silenciosa demais, pesada demais. Eu podia andar pela casa sem ser atacado verbalmente, mas a ausência de confiança, o eco das vozes que me acusaram, permanecia como sombras sobre cada parede. Descobri que minha irmã carregava segredos antigos, revelados apenas depois de sua prisão, manipulações que datavam da infância. Chantagens silenciosas contra amigos e familiares, mentiras arquitetadas para parecerem inocentes. O mal dentro dela nunca foi repentino, ele cresceu, alimentado por inveja e ressentimento. Meses depois começaram a chegar cartas, mensagens discretas, indiretas nas redes sociais. Ela tentava se aproximar pedindo desculpas, explicando seus motivos, mas cada gesto era carregado de cautela e suspeita. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Ela salvou uma criança do bairro de um acidente grave, um gesto genuíno de coragem e altruísmo que ninguém podia contestar. Pela primeira vez, senti um vislumbre da pessoa que poderia existir por trás do veneno que me atormentou por tanto tempo. A reintegração à família foi gradual. Conversas supervisionadas, limites claros, vigilância constante. Ainda assim, a dinâmica mudou para sempre. Agora, meus pais e eu sabíamos que a convivência exigiria cautela. E minha irmã aprendeu a se movimentar entre a liberdade e a responsabilidade. A vida seguiu, mas com um olhar sempre atento às sombras do passado. E, no entanto, uma sensação inquietante permanece. Enquanto ela tenta reconstruir sua imagem, eu não consigo esquecer a intensidade da humilhação, a escalada da maldade.
e as cartas que ainda chegam às minhas mãos. Existe algo que ela não me contou, algo que ainda paira sobre nós como uma sombra silenciosa. A primeira carta chegou numa manhã cinzenta, o céu carregado como se pressentisse o peso das palavras que eu estava prestes a ler. Era simples, escrita à mão, com uma caligrafia que eu reconheceria em qualquer lugar. Sinto muito pelo que fiz. Quero tentar consertar. Segurei o papel com mãos trêmulas, a lembrança do feijão fervente espalhado pelo chão da cozinha ainda fresca na minha memória. Cada letra parecia carregar a tensão de meses de dor, mas também um apelo silencioso que me fez hesitar. Devia ignorar, jogar no lixo, ou responder. O simples ato de abrir aquela carta já me deixava vulnerável, exposto novamente à pessoa que por tanto tempo havia sido meu maior tormento. Nos dias seguintes, as mensagens continuaram chegando, cada uma mais detalhada, mais cheia de explicações, tentando justificar atitudes passadas como se fossem erros de uma mente confusa e não a escolha consciente de machucar. Ela falava de memórias de infância, de momentos que compartilhamos, e de repente a lembrança do meu cuidado com ela naqueles anos parecia contrastar com a crueldade que, mais tarde, se revelou. A dualidade entre a irmã que conheci e a pessoa que me destruiu me confundia. Cada palavra carregava a possibilidade de reconciliação, mas também o risco de uma nova humilhação. Foi então que ela apareceu pessoalmente, na calçada da casa de nossos pais, trazendo um gesto inesperado. Não era apenas a presença, mas uma ação concreta, uma caixa de medicamentos que eu precisava há semanas, algo que não pedi, mas que sabia que me faria falta. Ela entregou a caixa com mãos trêmulas, evitando meu olhar, mas sem mentiras, sem acusações. Pela primeira vez, senti algo diferente. Um lampejo de bondade genuína, como se a pessoa que conheci quando criança ainda existisse em algum lugar dentro dela. Ainda assim, o desconforto não me abandonava. Cada passo que ela dava em minha direção parecia carregado de intenções ocultas. Minha família, ainda traumatizada pelo caos anterior, observava com desconfiança. Minhas tias sussurravam no canto, e meus primos trocavam olhares preocupados, lembrando-se do veredicto que a levou à prisão. Eu mesmo me pegava analisando cada gesto, cada palavra, tentando decifrar se era manipulação ou sinceridade. A convivência, embora parcialmente restaurada, se tornava um jogo de cautela constante. Em uma noite chuvosa, minha irmã apareceu em minha porta com mais uma carta e uma proposta que me deixou sem fôlego. Queria se oferecer para ajudar em uma situação delicada com nossos pais, algo que exigia confiança plena e responsabilidade. Hesitei, lembrando das inúmeras vezes em que sua presença causou caos e dor, mas algo dentro de mim dizia que talvez esta fosse a chance de ver se a mudança era real. Aceitei, mas com limites claros. Eu observaria cada passo, cada gesto, sem jamais baixar a guarda. Nos meses seguintes, a transformação parecia lenta, mas presente. Ela começou a assumir pequenas responsabilidades dentro da família, participando de decisões cotidianas, ajudando a cuidar de pequenos problemas que surgiam, como consertos domésticos ou tarefas financeiras. Cada gesto de altruísmo era minúsculo, mas marcava um contraste gritante com o comportamento tóxico que eu ainda lembrava com dor. Eu aprendi a reconhecer a diferença entre uma tentativa sincera de redenção e uma manipulação disfarçada de bondade. No entanto, nem tudo era calmo. Descobertas do passado continuavam surgindo, revelando manipulações antigas que ela havia feito não apenas comigo, mas com amigos e familiares próximos. Fotografias alteradas, mensagens falsas, cartas escondidas, tudo para criar cenários de dúvida e controlo. Cada revelação trazia uma mistura de choque e alívio, chocante pelo que ela era capaz de fazer, mas aliviador porque finalmente eu tinha provas concretas de que não estava imaginando, que minha dor não era inválida. O ponto mais delicado chegou quando um primo distante me contou que, apesar da mudança visível, ela ainda enviava mensagens indiretas a amigos antigos, tentando reconstruir sua influência social e provar que ainda era capaz de controlar narrativas. Isso me lembrou que a vigilância precisava ser constante. A reintegração parcial exigia limites rígidos, encontros monitorados, conversas supervisionadas, e qualquer sinal de manipulação resultaria em corte imediato. A paz que buscávamos era frágil, construída sobre confiança condicional e observação contínua. Com o tempo, no entanto, pequenas vitórias surgiram. Ela começou a se integrar aos almoços familiares sem conflitos, ajudava meus pais a organizar eventos domésticos, e até demonstrava empatia quando alguém sofria, algo que antes parecia impossível. Eu aprendi a aceitar gestos de bondade sem esperar que viesse um ataque, mas mantinha sempre a consciência alerta. O equilíbrio entre perdão e cautela se tornava um exercício diário, e ainda assim, algo não me deixava completamente em paz. Enquanto ela se aproximava, cada carta, cada mensagem, cada gesto altruísta, eu sentia como se algo estivesse oculto, um segredo que ainda não havia vindo à tona. A sensação de ser observado, de que a calmaria era apenas uma preparação para algo maior, permanecia.
A paz que parecia conquistar poderia ser apenas uma ilusão, e minha intuição gritava que a história ainda não havia terminado. A calmaria parecia quase palpável quando minha irmã começou a se inserir nas rotinas da família com uma naturalidade perturbadora. Seus gestos de cuidado eram agora consistentes, suas palavras cheias de preocupação genuína, e até meus pais começaram a relaxar. Mas eu não conseguia esquecer o peso do passado, as humilhações, as mentiras, as manipulações que quase destruíram minha vida. Cada sorriso dela carregava um eco da dor que me infligiu, e isso me mantinha em alerta constante. Naquele dia, acordei com o som de notificações vindas do celular. Uma nova mensagem dela: quero te mostrar algo que pode esclarecer tudo. Hesitei, o instinto me dizia para ignorar, mas a curiosidade falou mais alto. Abri o anexo e encontrei uma série de documentos antigos, cartas escondidas que revelavam detalhes de nossa infância e adolescência, coisas que ninguém na família jamais soubera. À primeira vista, parecia uma confissão. Ela admitia manipulações, pequenas trapaças e ações que justificavam sua prisão. Mas enquanto lia, percebi que havia algo estranho. Páginas que pareciam incompletas, trechos cortados, informações que me deixavam mais confuso do que aliviado. No mesmo dia, durante o almoço em família, senti um olhar penetrante em meu ombro. Minha irmã observava cada movimento meu, como se tentasse medir minhas reações. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu levemente, mas não era um sorriso de afeto. Era calculado, preciso, e me deixou um frio na espinha. Pela primeira vez em meses, senti o peso da desconfiança voltar com força total. Eu queria confrontá-la, exigir explicações, mas a presença dos meus pais me impedia de criar uma cena. A tensão pairava no ar como uma nuvem carregada prestes a desabar. Nos dias seguintes, percebi pequenas mudanças sutis. Objetos que eu deixava em um lugar desapareciam e apareciam em outro. Mensagens no celular que pareciam apagadas e reapareciam. Sussurros discretos que chegavam aos meus ouvidos apenas quando ela estava por perto. Cada gesto, por menor que fosse, parecia carregado de uma intenção oculta. A bondade que ela demonstrava agora parecia um jogo estratégico, e eu me via constantemente tentando decifrar se estava sendo manipulado novamente. O ápice do desconforto veio numa noite de sábado, quando meus pais me chamaram para o quintal. Minha irmã estava sentada sozinha, segurando um envelope grosso. Quero que você leia antes de qualquer outra pessoa, disse ela, com um tom calmo que escondia algo que eu não conseguia identificar. Ao abrir, encontrei fotografias antigas de familiares que ninguém jamais havia visto, algumas de momentos constrangedores ou embaraçosos, mas misturadas com imagens de eventos felizes. A mensagem era clara, ela sabia exatamente como mexer com nossas memórias e emoções, manipulando o passado para influenciar o presente. Apesar disso, havia também sinais de mudança verdadeira. Em algumas cartas e mensagens recentes, ela confessava erros, demonstrava arrependimento e oferecia ajuda sem buscar controle. Salvara uma vizinha idosa de um acidente doméstico, interveio para evitar um problema financeiro da família e mostrou cuidado real e concreto em situações delicadas. Esses atos me confundiam. Como alguém capaz de tamanha crueldade poderia agora demonstrar bondade tão genuína? Era difícil separar a intenção da ação, e eu sentia o coração apertar com cada gesto que parecia sincero. A convivência continuou, com regras claras. Eu mantinha limites, observava cada passo, analisava cada palavra e gesto. Meus pais tentavam relaxar, mas o medo latente de uma nova manipulação nunca desaparecia completamente. Minha irmã parecia compreender essas regras, respeitando limites, mas ainda assim, a presença dela sempre trazia uma tensão silenciosa, uma expectativa de que algo pudesse acontecer a qualquer momento. A linha entre redenção e manipulação tornava-se cada vez mais tênue. Então, algo inesperado aconteceu. Durante uma tarde de domingo, quando estávamos organizando caixas de documentos antigos da família, ela encontrou um envelope escondido atrás de uma estante. Dentro, havia cartas que revelavam segredos sobre a infância dela, traumas que ninguém conhecia, medos que justificavam parte de seu comportamento abusivo, mas não explicavam totalmente a maldade. Pela primeira vez, senti empatia genuína por ela. Era possível perceber que o ódio e a manipulação que presenciei não surgiram do nada, eles tinham raízes profundas em dor e ressentimento antigos. E no entanto, mesmo com essa empatia crescente, o perigo persistia. Ela ainda tinha cartas preparadas, mensagens programadas, gestos sutis que poderiam alterar a percepção da família a qualquer momento. A sensação de vigilância era constante, qualquer passo em falso poderia ser um novo ataque psicológico. Eu percebi que nossa convivência estava evoluindo, mas permanecia frágil, construída sobre confiança parcial e observação contínua. Naquele momento, percebi que nossa relação se transformará em um delicado equilíbrio entre perdão e cautela, empatia e medo. Cada gesto de bondade era cuidadosamente analisado, cada palavra medida. Minha irmã estava mudando.
mas a linha entre redenção e ameaça ainda era invisível e perigosa. A família respirava mais tranquila, mas o silêncio carregava uma tensão constante, como se todos esperassem a próxima explosão. A casa estava estranhamente silenciosa naquela noite. Um vento gelado percorria os corredores, e cada rangido do piso parecia amplificado, como se a própria casa sussurrasse lembranças do passado. Minha irmã estava sentada na sala, a postura rígida, olhos fixos em mim. Não havia gestos de bondade, não havia sorrisos, apenas silêncio, carregado de tensão. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que poderia mudar tudo de novo. Cada fibra do meu corpo estava alerta, mas mesmo assim, senti um frio profundo subir pela espinha. Na manhã seguinte, uma nova carta apareceu em minha mesa, com caligrafia que eu reconheceria entre milhões. O envelope estava selado com cera vermelha, um detalhe teatral que me fez estremecer. Dentro, encontrei uma confissão detalhada, mas ao contrário das mensagens anteriores, não havia arrependimento. Ela descrevia eventos antigos de forma fria e calculista, detalhando manipulações, mentiras e pequenas sabotagens que nunca haviam sido descobertas. Cada linha carregava uma ameaça velada. Você acha que me conhece, mas ainda há muito que você não sabe. Meu coração disparou, e a sensação de vulnerabilidade voltou a me dominar. Nos dias seguintes, percebi mudanças sutis e perturbadoras. Ela começou a circular por dentro da casa com uma presença quase invisível, ouvindo conversas, observando gestos, antecipando movimentos. Cada sorriso ou gesto de bondade que surgia era acompanhado por um olhar calculista, como se estivesse testando até onde podia ir sem que ninguém percebesse. Minha família, ainda confiante em sua aparente redenção, não notava os sinais, apenas eu sentia a tensão. Como se o passado estivesse prestes a se repetir em uma escala maior. Foi então que algo realmente assustador aconteceu. Durante um jantar em família, minha irmã deixou cair uma caixa de vidro, e ao se inclinar para pegar os cacos, um dos estilhaços rasgou meu braço. Sangue escorria lentamente, e a dor física misturou-se ao medo psicológico. A presença dela, o olhar calmo, a maneira como ela observava cada reação minha, tudo parecia planejado, mesmo que fosse inconsciente. Minhas mãos tremiam, e pela primeira vez, percebi que minha confiança estava sendo testada de maneira perigosa, não apenas emocional, mas física também. Os dias seguintes foram marcados por tensão crescente. Cada gesto dela se tornava um enigma: salvar alguém de um acidente, organizar tarefas domésticas, ajudar meus pais. Tudo parecia real, mas carregava a sombra do passado. Eu revisava mentalmente cada momento de crueldade, cada mentira espalhada, cada humilhação sofrida. A linha entre redenção e ameaça estava mais tênue do que nunca, e eu percebia que precisava decidir rapidamente até onde permitiria sua presença. Em uma tarde chuvosa, encontrei um diário antigo dela escondido atrás da estante. Folheei com cuidado e descobri segredos que nunca poderiam ser revelados publicamente. Manipulações familiares desde a adolescência, ameaças veladas a primos e amigos, e detalhes de ações que poderiam ter terminado em tragédia. Cada página aumentava minha sensação de perigo iminente. Mas, entre essas confissões sombrias, havia também pequenos registros de momentos genuínos de bondade, como quando ajudou uma vizinha idosa ou cuidou de animais abandonados. A dualidade era assustadora, maldade e benevolência coexistindo na mesma pessoa, impossível de decifrar. Naquele mesmo dia, minha irmã apareceu com mais uma carta. Diferente das anteriores, havia um pedido. Ela queria se envolver em uma situação delicada envolvendo um primo distante, que passava por problemas sérios. Era um gesto de altruísmo, algo que mostrava verdadeira preocupação pelo bem-estar de outros, sem manipulação aparente. Ainda assim, a dúvida permanecia. Seria isso um ato genuíno ou uma forma de reconstruir controle e influência dentro da família? Cada gesto de bondade agora carregava a sombra de suspeita. Com o tempo, a família começou a se reorganizar em torno de uma nova dinâmica. Eu mantendo vigilância constante, meus pais tentando acreditar na mudança, e minha irmã tentando reconstruir sua imagem. A convivência, embora parcialmente restaurada, estava longe de ser simples ou segura. Cada reunião familiar era marcada por tensão silenciosa, cada gesto de afeto era medido, cada palavra cuidadosamente analisada. A sensação de alerta tornou-se parte da rotina, como uma camada invisível que nos separava de uma nova explosão. E ainda assim, mesmo com toda essa cautela, havia momentos de estranha normalidade, risos contidos, conversas compartilhadas, pequenas demonstrações de cuidado que pareciam sinceras. Eu me via dividido entre confiar e desconfiar, entre permitir a aproximação e manter distância. A linha entre redenção e ameaça permanecia invisível, mas palpável, e cada gesto dela podia significar tanto uma tentativa de reconstrução quanto uma preparação para destruir novamente. Os dias que se seguiram foram marcados por uma tensão quase insuportável.
Cada gesto da minha irmã era cuidadosamente analisado, cada palavra medida, e cada sorriso disfarçava uma sombra que eu não conseguia decifrar. A aparente calmaria da família não passava de uma fachada, e eu sabia que em algum lugar, algo estava prestes a explodir novamente. A sensação era sufocante, como se estivéssemos vivendo sob um vidro fino, prestes a quebrar. Tudo começou numa tarde em que eu revisava documentos antigos do nosso passado. Entre cartas e fotografias, encontrei sinais de que ela ainda mantinha contato com pessoas que manipulava na adolescência. Mensagens criptografadas, datas e horários cuidadosamente anotados, pequenas pistas de que ela ainda monitorava a vida dos outros, mesmo tentando reconstruir a própria. A descoberta me fez tremer. A linha entre redenção e manipulação se tornava cada vez mais tênue, e eu percebi que não poderia baixar a guarda. Minha irmã, ao perceber meu desconforto, tentou uma aproximação que parecia genuína. Ela sugeriu reorganizar a biblioteca antiga da família, algo que sempre foi negligenciado. Enquanto trabalhávamos lado a lado, seus gestos de cuidado eram visíveis. Passava livros cuidadosamente, limpava a poeira, e até ofereceu café sem que eu pedisse. Mas havia algo nos olhos dela que me impedia de relaxar completamente, um brilho difícil de interpretar. Cada sorriso parecia carregar um eco do passado, como se escondesse algo por trás da aparente bondade. Naquela noite, uma nova carta chegou. Diferente de todas as anteriores, era longa, detalhada e cheia de nuances emocionais. Ela admitia erros, confessava ações antigas e demonstrava arrependimento, mas também mencionava acontecimentos que jamais havia revelado antes. Entre as linhas, percebi uma confissão preocupante. Ela ainda carregava rancores, ressentimentos antigos que poderiam ser usados contra a família se algo saísse do controle. A sensação de vulnerabilidade voltou a dominar meu corpo, misturada a uma curiosidade quase fatal. Nos dias seguintes, percebi mudanças no comportamento dela que me deixaram alerta. Pequenos detalhes, abrir caixas antes de mim, revisar documentos antigos, perguntas sutis sobre membros da família. Cada gesto parecia um teste, uma forma de medir minha reação, de entender até onde poderia ir sem ser questionada. Eu sentia a tensão aumentar, como se estivéssemos à beira de um abismo invisível. Minha família ainda via gestos de bondade e acreditava na mudança, mas eu sabia que não era tão simples assim. O ponto mais tenso aconteceu numa noite em que ela insistiu em mostrar algo importante sobre nosso passado. Caminhamos até o porão, um espaço que sempre esteve cheio de caixas empoeiradas e segredos guardados. Lá, ela revelou fotografias e documentos que ninguém mais conhecia, incluindo cartas antigas de parentes falecidos. Ao mesmo tempo, começou a narrar episódios de forma distorcida, colocando-se como vítima e insinuando que eu poderia ter motivos ocultos para desconfiar dela. O coração disparou, e senti uma mistura de raiva, medo e incredulidade. Cada gesto dela parecia calculado para me desestabilizar emocionalmente. A tensão atingiu um ponto crítico quando, durante uma discussão sobre uma das cartas, ela derrubou uma caixa de vidro. Os cacos caíram pelo chão, e um estilhaço perfurou meu braço. Sangue escorria lentamente, e a dor física se misturava ao terror psicológico. Pela primeira vez, percebi que a linha entre manipulação e ameaça física estava muito mais próxima do que eu imaginava. Minha irmã parecia indiferente, observando minha reação com atenção quase predatória. O medo antigo voltou com força total, e eu compreendi que a convivência, embora aparentemente pacífica, ainda estava longe de ser segura. Nos dias seguintes, estabeleci limites mais rígidos. Reuni meus pais e expliquei que qualquer gesto suspeito seria considerado violação de confiança. A família, apesar de hesitante, concordou. Minha irmã aceitou os limites, mas percebi em seus olhos um brilho inquietante, a sensação de que ainda havia algo que não contava. Ela continuava ajudando, participando de tarefas, salvando vizinhos de acidentes, mas cada ação era analisada com desconfiança por mim. A convivência se tornou um delicado jogo de equilíbrio, confiança parcial, vigilância constante, empatia controlada. Foi durante uma tarde chuvosa que uma nova descoberta abalou tudo novamente. Encontrei, escondido em uma gaveta antiga, um conjunto de cartas e registros que indicavam planos que ela manteve em segredo. Possíveis manipulações futuras e estratégias de influência sobre a família. Era como se ela tivesse guardado uma carta escondida no baralho, pronta para ser usada no momento certo. A sensação de perigo se tornou quase física, uma presença invisível que pressionava meus ombros a cada passo. E ainda assim, havia momentos de estranha normalidade, risos contidos, conversas compartilhadas, pequenas demonstrações de cuidado que pareciam sinceras. A dualidade dela era assustadora, maldade e bondade coexistindo de forma imprevisível. Cada gesto genuíno me confundia, cada sorriso carregava sombra, e eu percebia que nunca poderia relaxar completamente. A convivência estava evoluindo, mas a linha entre redenção e ameaça permanecia invisível e perigosa.
A tensão vinha crescendo havia meses, cada gesto, cada palavra e cada sorriso da minha irmã carregavam uma ambiguidade que eu não conseguia decifrar. A convivência pacificada que minha família acreditava ter conquistado era apenas uma fachada frágil. E naquela noite, a sensação de que algo estava prestes a explodir tornou-se quase física. O ar pesado parecia comprimir meus pulmões enquanto eu subia as escadas para o quarto onde ela dizia que queria conversar. Ela estava sentada na cama, com o olhar fixo no chão. Por um momento, pensei que ela finalmente havia chegado a um ponto de sinceridade completa. Quero te contar tudo, disse, com a voz baixa, carregada de hesitação. Era uma promessa silenciosa de revelação, mas também uma ameaça velada. Meu coração disparou, e cada memória das humilhações passadas veio à tona, o feijão derramado, os gritos, as cartas, as manipulações. Cada lembrança era um aviso, confiar nela poderia ser perigoso. Ela começou a narrar episódios da infância e adolescência que eu jamais imaginara. Revelou traumas profundos, abandono emocional, brigas escondidas entre nossos pais, manipulações de vizinhos que ela usou como válvula de escape para o ressentimento acumulado. Em algumas passagens, a dor era tão evidente que parecia genuína, e em outras, uma frieza calculista aparecia, lembrando-me da pessoa que quase destruiu minha vida. Era impossível saber onde terminava o arrependimento e começava o plano estratégico. A revelação mais chocante veio quando ela admitiu ter manipulado eventos recentes de forma a testar minha vigilância. As cartas, as mensagens, os gestos de bondade, tudo foi cuidadosamente planejado para medir minha reação e minha confiança. Ela queria entender se eu ainda seria capaz de desconfiar, se teria a coragem de manter limites firmes. A sensação de traição foi intensa, mas também trouxe clareza. Finalmente, eu tinha provas de que minhas suspeitas eram reais. No entanto, a mesma noite trouxe também o primeiro gesto completamente genuíno. Ela me contou de uma situação delicada envolvendo um primo distante, que enfrentava problemas graves e ninguém sabia como ajudar. Minha irmã tomou a iniciativa de intervir, resolvendo a questão sem buscar reconhecimento, sem manipular ninguém, apenas agindo com empatia. Pela primeira vez, senti que havia uma parte dela realmente capaz de bondade sem segundas intenções. O contraste era quase desconcertante. A mesma pessoa que quase me destruiu agora mostrava a capacidade de fazer o bem. Nos dias seguintes, a família começou a perceber mudanças definitivas. Ela assumiu responsabilidades de forma consistente, ajudou meus pais em tarefas complexas, demonstrou cuidado com vizinhos e amigos sem buscar controle ou reconhecimento. Pequenos atos de altruísmo se acumulavam, e mesmo eu, cauteloso como sempre, percebia que havia espaço para a reconstrução parcial da confiança. Mas a lembrança do passado ainda era uma sombra que pairava sobre todos nós. O ponto de virada definitivo aconteceu quando descobri uma série de documentos antigos, cuidadosamente escondidos, que detalhavam manipulações passadas, segredos familiares e até pequenas ameaças que ela havia arquitetado contra outros parentes. Pela primeira vez, consegui confrontá-la com provas irrefutáveis. Ela não negou nada, mas não demonstrou raiva ou defesa, apenas aceitou, com a cabeça baixa, mostrando remorso genuíno. Era como se finalmente estivesse pronta para assumir seu passado, enfrentar as consequências e reconstruir algo novo. Mesmo assim, o processo não foi simples. A família teve que se reorganizar completamente. Estabelecemos regras claras de convivência, limites para contatos, supervisão de ações e uma rotina de confiança gradual. A presença dela ainda exigia atenção constante, mas a tensão extrema começou a ceder espaço para momentos de normalidade, risos contidos, conversas compartilhadas. Pequenas demonstrações de afeto que não eram acompanhadas de manipulação ou ameaça. E ainda assim, havia sombras do passado que permaneciam. Cada carta, cada gesto, cada olhar lembrava que a redenção não apaga completamente a história. Minha irmã aprendeu a caminhar entre bondade e responsabilidade, mas a memória das humilhações e manipulações ainda nos mantém vigilantes. A família agora se reorganiza em torno de limites firmes, observação constante e, acima de tudo, empatia com cautela. A lição mais clara que ficou foi que algumas pessoas podem mudar, mas a mudança exige vigilância, paciência e coragem. É possível reconstruir relações, mas jamais sem consciência do que já foi feito, sem reconhecer o peso das ações passadas. Minha irmã se tornou parcialmente confiável, mas a dúvida nunca desaparece completamente. Sabemos que a maldade coexistiu com a bondade por tanto tempo que a linha entre ambas permanece invisível, tênue, sempre pronta para ser testada. E assim, a história chega a um desfecho que mistura alívio e apreensão. A paz existe, mas carregada de vigilância. A convivência é possível, mas permeada por sombras do passado. Minha irmã finalmente revelou seu verdadeiro segredo, enfrentou suas ações e começou a reconstruir sua vida. Mas a pergunta que ecoa na minha mente permanece:
Se ela conseguiu esconder tanto por tanto tempo, o que mais ainda poderia surgir, pronto para alterar nossa família de forma irrevogável?